Pensando que é isso. Isso não é uma conjectura. Não é uma hipótese. É uma cena de crime de verdade. Uma cidade de ouro perdida em algum lugar aqui na Amazônia. Todo mundo quer encontrar. Ai, meu Deus! É que tinha um buraco de bala na parte de trás do crânio dele. Isso é selvagem mesmo. Se nós não acharmos ouro, se não acharmos a cidade, no mínimo vamos conseguir algumas respostas. É um dos lugares mais hostis da Terra. Esse time está pronto para percorrer distâncias extremas. Temos um problema. Para descobrir se a cidade perdida existe... Ei! Não tem a menor chance disso ser uma estrutura natural. Lá vamos nós. E o que aconteceu com aqueles 3 exploradores que foram atrás dela? Isso aí é um osso? Eu sinto a presença do meu irmão. Ele esteve aqui. A maldição de Akakor. Exploradores desaparecidos. O que exatamente nós estamos fazendo aqui na Amazônia? Bom, nós viemos investigar um mistério que, francamente, parece o enredo de um filme do Indiana Jones. Tem cidades perdidas, exploradores desaparecidos, selvas mortais e conspirações bizarras. Há séculos, os exploradores vasculham a América do Sul em busca de cidades perdidas de ouro. Lendas sobre o Eldorado e a cidade de Zi têm levado muitos aventureiros à morte. Mas nos anos 1970, surgiram rumores vindos da Amazônia sobre uma cidade perdida chamada Akakor, em algum lugar das selvas do Peru. Dizia-se que Akakor tinha uma cidade irmã misteriosa no norte do Brasil chamada Acarrim. Bom, não demorou muito para as pessoas começarem a procurar por essas cidades perdidas na selva amazônica, mas a maioria nunca voltou. O americano John Reed sumiu em 1980. O suíço Herbert Wanner desapareceu em 1983. Os ossos dele foram encontrados meses depois e indicavam que ele havia sido assassinado, mas nenhum suspeito foi preso. Christine Reuser desapareceu em 1987 e, em uma estranha reviravolta, o jornalista alemão que escreveu um livro definitivo sobre Akakor foi morto a tiros. O assassinato dele continua sem solução. Então, eu montei um time. Esse cara aqui, o Brennan, é o cara das tecnologias. E nossa única missão aqui é descobrir qual é a verdade. O que realmente aconteceu com esses exploradores desaparecidos e... será que Akakor está em algum lugar aqui, esperando ser encontrada? Equipados com tecnologia de ponta e com novas pistas sobre o assassinato e os desaparecidos, as investigações vão começar no Peru, na selva densa a leste dos Andes. Depois pretendemos levar a expedição ao Brasil, onde os exploradores desapareceram. Minha primeira preocupação é que teremos perigos que envolvem esta missão. Já sabemos que outras pessoas desapareceram e que podem estar mortas. Então vamos tentar ficar seguros ao máximo, sabendo que teremos alguns perigos pela frente. Cada um dos exploradores foi guiado por pistas estranhas de um livro chamado A Crônica de Akakor, escrito em alemão pelo jornalista Karl Brugger. Ele foi baseado em entrevistas com o misterioso e auto-intitulado índio da Amazônia, Tatum Canara. Este mistério todo gira em torno de Tatum Canara. Se ele está falando a verdade sobre a cidade de Akakor, sua tribo, tudo está ligado a esse cara. Vir ao Peru aqui nessa selva. Essa área é tão inexplorada. E eu sei que tem muita coisa para ser encontrada. Nós ouvimos rumores de que a tribo Wachapari tem essas rochas enormes cobertas de símbolos. Isso poderia ser a chave para descobrir onde Akakor está. Decolar. Muito bem, vamos começar pelo norte. O que me entusiasma nessa jornada é o fato de que estamos realmente procurando uma coisa. Estamos buscando resolver mistérios, tipo, é a vida real. Nossa! Fantástico. É aí que deveríamos estar.
Esta é nossa pedra, pessoal. Minha nossa, dá uma olhada nisso. Ah, que ótimo. É maior Grande, ainda. né? Esse aí é um símbolo que Se estava você aí. quiser escalar, Sabemos ele por vai los mostrar pra escritos. gente todos os símbolos da pedra. Obrigada. Se ves, aí mira, aí Diboro. Ok, Isso quase parece a miniatura de uma trilha única. É, ou quem sabe o curso de um rio. Pode ser. É uma pedra que sempre... Eles têm muito respeito por esta pedra. E pessoal, tem um aqui também. Tem mais aí? Tem um monte aqui. Nossa, dá uma olhada. Ah, nossa! Tem mais outro aqui. Meu Deus! Isso pode ser um mapa gigante. Será que eles tiveram tempo de dar uma olhada nesses símbolos? De ver se entendem alguma coisa? Olha, na verdade, não somos especialistas, sabe? É Eles bem não têm a estranho. menor ideia, mas muitas pessoas já vieram perguntar pra eles sobre a Cidade Perdida, mas eles não sabem. Aham. Você acredita que ela existe, Fred? Você acredita que Akakor ou algo parecido exista? Algumas pessoas acreditam, mas não sei. Eles não sabem nada Ok. sobre isso. Ele não sabe se acredita ou não. Mas se soubessem, eles nos diriam? Estamos examinando este monte de pedras porque a crônica de Akakor, de fato, declara que o templo é decorado com imagens simbólicas dos nossos antigos mestres. O livro tem exemplos dos símbolos, então estamos verificando se algum deles aparece. O Dr. Martin Pepper é quem está liderando a tarefa de descobrir se essa cidade ou cidades existem mesmo. A bacia amazônica inteira é quase do tamanho dos Estados Unidos, então isso vai ser como encontrar uma agulha no palheiro. Como nós não vemos formas humanas nem de animais, isso deve ser algum tipo de escrita. Conforme a Amazônia vai sendo explorada, vamos descobrindo sinais que não havia apenas civilizações aqui, mas civilizações enormes que eram conectadas umas com as outras. Faz sentido que essas cidades estejam perdidas na selva. A pergunta é, onde elas estão? Esse triângulo é basicamente a área de busca onde achamos que Akakor pode estar. Ele começa na fronteira com o Brasil e vai se espalhando em direção à base dos Andes. A crônica de Akakor diz que nossa capital fica em um alto vale nas montanhas, na fronteira entre dois países chamados Peru e Brasil. Ao leste, uma planície que vai descendo gradualmente e chega até a floresta de cipós. Ali é a floresta amazônica. Essa localização imprecisa de Akakor foi dada ao jornalista alemão Karl Brugger pelo misterioso guia Tatunkanara em 1972. Em setembro daquele ano, Karl Brugger escreveu que estava sendo levado por Tatunkanara para dentro da selva peruana na primeira expedição para se encontrar Akakor. Então, Brugger basicamente contratou o Tatunka para levá-lo até a cidade. Nunca chegaram lá, mas vamos seguir as mesmas pistas para ver o que encontramos. Nosso time é composto de 6 pessoas, cada uma com um conjunto de habilidades específicas para encontrar as respostas. Eu sou um agente do FBI aposentado, especializado em investigações de diferentes tipos de criminosos, desde chefões da máfia até cartéis de drogas, assassinos e estupradores. Já conduzi investigações em todo o mundo, em todos os ambientes. Já trabalhei em casos arquivados, que são resolvidos todos os dias, então esse também pode ser. Vou aonde for para ter as respostas do desaparecimento dos 3 exploradores. Praticamente tudo aqui representa um perigo pra gente. Eu sou especializada em acessar ambientes hostis e remotos. Eu já fui literalmente jogada sozinha em selvas, desertos e ambientes temperados com nada além de uma faca e um facão. Nós temos um time incrível de especialistas e eles precisam chegar a certos lugares para estudá-los. Meu papel é levá-los lá. Eu sou uma médica especializada em medicina para áreas selvagens. Para mim isso é pessoal, porque 3 pessoas desapareceram no meu país, o Brasil. Eu falo português, espanhol e inglês, e vou ser o elo entre os locais e o meu time. Eu posso ajudar o grupo a lidar com os perigos das regiões selvagens, das condições extremas e com qualquer emergência médica que possa surgir. Sou especialista em tecnologia. Estamos aqui para fazer uma busca de uma forma nunca feita. A tecnologia que eu tô trazendo vai nos permitir penetrar mais nessa selva do que qualquer um, para que possamos encontrar essa cidade perdida. Eu sou um jornalista investigativo. Nessa aventura, eu sou o líder do time. Eu preciso unir 2 investigações distintas. A primeira, existe alguma verdade por trás das lendas que envolvem Akakor e Akarim? E também a dos exploradores. O que aconteceu com eles?
Não há nenhuma ligação clara entre as inscrições rupestres aqui do território Wachaperi e a lenda de Akakor. Mas um guia dos Wachaperi ouviu rumores de estranhos símbolos na área tribal vizinha, dos Matigenka, mais ao norte. Então, Fred, a trilha que estamos seguindo foi dada em um livro chamado A Crônica de Akakor. Será que a tribo Matigenka tem ideia de onde fica a cidade perdida de Akakor? Você acha que é uma trilha que devemos seguir? É importante, importante. Ele disse que sim, que é importante ir até lá. Ok. Na busca de pistas que nos guiem até a cidade perdida de Akakor, ouvimos falar de uma pedra na selva peruana que tem símbolos elaborados esculpidos. Se eles forem similares aos símbolos da crônica de Akakor, pode ser uma boa pista, mas chegar até lá não vai ser fácil. Olha, eu acabei de falar com o barqueiro. Ele disse que só 3 de nós podem ir. E por que isso? A gasolina para subir os rios é limitada. Só tem mesmo vaga para 3 de nós com o nível baixo de água que está, porque tem 3 dias que não chove. Então tem vários lugares em que vamos ter que mover as rochas para alcançar a correnteza. E você acha que vai ser muito difícil? Bom, a gente só vai saber quando chegar lá. Ok. Não sabemos se vamos encontrar inscrições rupestres, mas essa é a meta. Ok, ok. Então o Martin vai levar é- o Brennan e a Karina até o local das inscrições rupestres. Enquanto isso, Paul e eu vamos mergulhar nas investigações e pesquisas e elaborar um plano de investigação. A gente senta e analisa Isso, tudo, analisa dá uma tudo olhada. para saber o que temos. Temos algo da Alemanha e algo daqui, para olhar com calma. O plano é chegar lá, dar uma olhada Isso. nas inscrições rupestres e estar aqui quando escurecer. Debaixo da copa das árvores vai começar a ficar escuro lá pelas 5 da tarde, então que horas Eu vão diria começar a que voltar? 1 da tarde seria a hora de começar Ok, a voltar. então 1 da isso tarde aí. vocês vão dar meia volta, não importa em que ponto do rio estiverem. Ok. Então, qual é o plano? Vamos fazer um passeio de barco, mas na verdade não vai ser bem um passeio. Tá mais para uma caminhada, porque o rio tá tão vazio que quase não tem água. Estamos em um ponto interessante da estação de chuvas aqui no Peru, porque estamos no fim do período seco. Então vai ser realmente difícil subir esses rios. Mas na hora que começar a chover, pode ser que a gente seja arrastado para longe. Os Matigenkas são conhecidos por serem uma tribo guerreira. Na verdade, eles já mataram invasores que não tinham permissão para estar nesse lugar. Em 1970, acredita-se que 3 exploradores estrangeiros morreram pelas mãos de guerreiros Matigenka. E com tribos hostis não contatadas, que às vezes passam por essa região, vamos ter que ser cuidadosos. Aqui vamos nós. A ideia de um barco é que ele flutua, e com isso fica mais fácil de se mover na água. Consegui. Toda essa ideia cai por terra se a gente tem que ficar descendo do barco constantemente Isso aí, pessoal. para levantar ele e passar pelas pedras. Isso é ridículo. Vamos sair de novo. A gente tem que levantar e sair do barco, levantar Agora e sair temos do que ir até barco aquele muitas e ponto. muitas vezes. Isso é muito cansativo. Lá a gente desce e faz tudo de novo. Essas corredeiras que a gente tá para entrar não parecem nada divertidas. Nem um pouco. Lá vamos nós. A coisa vai ficar séria. Estamos tentando entrar. Na primeira vez não conseguimos. É muito intenso. Subimos um pouco as corredeiras e acabamos voltando para trás. O olhar dos caras Essa era droga tipo... não tá se movendo. Nós não vamos conseguir. Eu vou morrer aqui nessa selva, neste rio. Isso é ridículo. Nossa, vai ficar difícil. A gente não tá nem se movendo. E eles estão empurrando com toda a força. O barco empacou. Cuidado, cuidado. Estas pedras todas, elas são escorregadias, então às vezes a gente acaba prendendo o pé entre as pedras e se não tirar logo, a correnteza pode nos puxar para o outro lado e podemos nos machucar feio, torcer um tornozelo. E imagina isso num lugar remoto como este.
Acho que vamos ter surpresas aqui. Eu e Bob temos uma investigação enorme para tentar solucionar. Estamos começando com um arquivo de pesquisa que o Bob recebeu de um repórter da Alemanha que vem investigando o que aconteceu com os 3 exploradores que desapareceram no Brasil. O que mais me incomoda é que os 3 exploradores foram vistos por último com o mesmo indivíduo. Ele os guiou para a selva e saiu de lá sozinho. Este indivíduo se descreve como um índio da Amazônia chamado Tatum Canara. Ele negou envolvimento com os desaparecimentos e acredita-se que ainda esteja vivo hoje no Brasil. Então, Carl Brugger conheceu o Tatum Canara em 1972. Ele ouviu essa história incrível sobre Akakor e sobre o Tatunka, que dizia ser um príncipe dessa tribo antiga, um chefe dessa tribo antiga, e que ele podia guiá-lo até Akakor, essa cidade de ouro. Brugger escreveu seu livro baseado na história de Tatunka, mas estamos descobrindo que tem uma nuvem de intrigas envolvendo o passado de Tatum Canara. Isso aqui parece um monte de documentos não traduzidos do alemão. Tem um nome aqui, ó. Gunther Haug. Isso é incrível! Então aqui diz que ele é natural da Alemanha. Isso muda tudo. O relatório diz que Tatum Canara pode ter começado a vida como um alemão chamado Hans Richard Gunther Haug. Tem alguns furos na história dele que nós podemos confirmar ou não conversando com pessoas que estavam lá na época. Temos trabalho a fazer, não é? É. Uma das pessoas que esperamos que seja central na investigação é Sandy Reed, a irmã do primeiro homem que desapareceu, John Reed. Ela passou a vida compilando informação sobre esse caso, sobre Akakor, sobre Tatum Canara. Então ela é alguém com quem a gente precisa conversar. Só não estabelecemos uma relação que a deixe confortável com a gente ainda. Sandy já foi avisada antes que investigar o desaparecimento do irmão poderia pôr sua vida em risco. Ainda estamos trabalhando para desenvolver certo nível de confiança com ela. Quem sabe dessa forma ela compartilha alguma coisa da pesquisa que ela fez com a gente, dos documentos que ela conseguiu ter acesso em uma vida de investigação desse caso. O capitão acabou de dizer que é muito perigoso pra gente navegar por essas corredeiras, então temos que andar aqui. Estamos abandonando o barco porque o rio está muito vazio e a gente não aguenta mais. Ele é muito pesado. E está tomando todo o nosso tempo, então vamos deixar o barco aqui e andar até a pedra com as inscrições rupestres. Nós entramos uns 80 quilômetros na selva, subindo e descendo rios, só para chegar até esse local dos Matigenka. Então, ainda estamos longe? Provavelmente meia hora, 30 minutos de distância do início da trilha. Sério? Você Meia tá bem? hora ainda? Eu estou bem. Já devíamos estar lá uma meia hora atrás, mas como o rio está bem vazio, está levando muito mais tempo. Temos que nos apressar para chegar lá e voltar antes da noite cair. Quando anoitece por aqui, fica bem difícil de achar o caminho, de se guiar pela selva. Se ficar escuro, vai ficar perigoso. De noite, na selva, tem muito mais coisa que a gente quer evitar. Vamos querer estar seguros em um abrigo e ficar por lá. Vamos. Eu não sei vocês, mas parece que a gente está em uma sauna aqui. É fácil imaginar como uma selva tão densa poderia esconder uma cidade perdida por séculos. Vamos? Sim, por aqui. Ele disse que a gente tem que cruzar o rio aqui. Sabe o que é engraçado? O quê? Uma mochila pesada, cheia de tecnologia. Você tá reclamando enquanto a Karina tá levando a sua mala toda na cabeça. Tá escorregando desculpa, cara. aqui. Ai, nossa. Minha maior preocupação é o Brennan, porque ele é um cara típico da cidade, adora os jogos e os eletrônicos dele. Eu não sei como ele vai se virar na selva. Você tá bem? Opa! Pode ir. Como eu você tô bem. tá? Tá tudo bem? Sim, tô ótimo. Eu nunca estive em uma selva antes, sendo mordido por todos esses insetos, entrando nesses rios e com toda essa dor e esses problemas pra lidar. É novo. Muito novo. Eu acho que essa é a nossa rocha. Olha só isso! Tá coberta de petróglifos. Uou! Ai, meu Deus, isso é muito legal. Olha só isso!
Esse penhasco de arenito é gigante e está coberto de petróglifos, quase como grafite. Nossa! Minha nossa, olha isso! Tem muitos! Esse é o mesmo padrão que tem nas fotos que eu tirei da outra rocha. Estamos procurando qualquer conexão a Akakor, símbolos ou até direções para outro lugar. Qualquer coisa que dê pra gente mais informações para achar a possível cidade de ouro. É esse aqui. É esse? São caminhos. Tá bom. Daqui Ele pra tá cá. dizendo que esse é o caminho que leva de um lugar pro outro. Ah, entendi. De acordo com a lenda, Akakor consiste em estruturas na superfície e subterrâneas. Supostamente é cercada de pedras altas, como esta aqui. Eu adoraria dar uma olhada mais de cima. Acho crucial fazer o drone ir até lá. Sim. Temos que ter a vista de um pássaro para ver se tem alguma coisa lá em cima. Essa área nunca foi explorada com essa tecnologia, então estamos ansiosos para ver o que descobriremos. É muito desafiador controlar um drone com 1 milhão de insetos em volta. Como ele vai pousar dentro do meu... É assim agora, você vai pousar dentro dos meus óculos. Eu não tô vendo mais nada por aqui, não tem mais outras gravuras no alto. Analisando o que o drone filmou, não revelou nenhum sinal de ruínas ou possíveis passagens subterrâneas. E no solo, não achamos nenhuma conexão aos símbolos na superfície da rocha e aos símbolos que Karl Brugger anotou em A Crônica de Akakor. A parte difícil é que nosso guia não sabe. A data disso é antes da tradição oral deles. Então, ficar fazendo perguntas não vai dar em nada. Tinha um significado, com certeza. Ninguém sabe qual é. E ninguém sabe explicar pra gente. Os únicos estudos sobre esses símbolos os datam entre 1000 e 2000 anos atrás. O propósito deles é desconhecido. Tem só mais uma coisa que eu quero verificar. Tem algum vestígio de ouro? É isso aí! Um dos meus aparelhos tecnológicos preferidos que eu trouxe pra cá é o detector de composição elementar. Basicamente é uma arminha que você aponta e ela diz a composição de qualquer coisa. Então, é quase tudo de areia de quartzo, que é feita de um pouco de ferro e zirconita, só isso. Não tem prata nem ouro. O mistério continua. Vamos? Sim, tô pronto. Tô muito animado pra ir descer o rio, não vou mentir. Deve ser rápido também. Muita coisa, neste caso, tem tantas ligações que apontam para a Alemanha. É. Estamos prestes a falar com Julian. Ele é um repórter investigativo que contratamos, na Alemanha. Julian, meu nome é Paul. Prazer, como você tá? Tô bem, como você tá? Bem, obrigado, bem. Julian mandou pra gente o arquivo de busca preliminar, que inclui informações sobre a cidadã sueca-alemã Christine Reuser, que desapareceu em 1987, e sobre o suíço Herbert Wanner, que desapareceu em 1983. Nos casos da Christine Reuser e Herbert Wanner, você sabe se tem registros policiais e investigações que foram feitas no passado? O desaparecimento de Herbert Wanner na floresta brasileira induziu uma investigação pela polícia suíça. E eu fiz um pedido para ter acesso a esses arquivos, mas até agora eu não recebi uma resposta. O que faz o caso de Herbert Wanner, de 22 anos de idade, diferente dos outros exploradores, é que 7 meses após o desaparecimento dele, seus restos foram encontrados, numa região remota na Amazônia brasileira. O que é perturbador é que tinha um buraco de bala na parte de trás do crânio dele. E quanto a Christine Reuser, o caso não foi encerrado. Está, no momento, ainda em andamento. Então ainda é um caso em aberto, é isso que você está dizendo? Isso mesmo. Por algum motivo, as autoridades brasileiras não deixaram ninguém da polícia alemã entrar no Brasil. Isso não é um bom sinal. Eles disseram que eles mesmos estavam analisando, investigando esses casos e que iam informar caso achassem algo. Tem boatos persistentes de uma conspiração no Brasil para esconder o que aconteceu com esses exploradores desaparecidos. É alguma coisa que vamos precisar investigar lá mesmo. Se tem algum familiar da Christine
ou do Herbert. Qualquer coisa que você possa descobrir em relação a essas pessoas ajudaria muito mesmo. Sim. E sobre o assassinato de Karl Brugger, o que sabemos sobre isso? Tem alguma coisa? Depois de escrever o livro sobre Aka-Cor, ele virou, claro, o correspondente na América Latina para um canal de TV aberta na Alemanha, a RD. Pelo que eu entendi, ele decidiu pedir demissão e ir encontrar a cidade perdida Aka-Rim por conta própria. Então foi assassinado no Rio. Tudo parece ser muito misterioso em termos de cronologia. Ele estava prestes a ir em outra expedição. Sim, se alguém tivesse um motivo, então esse motivo é sobre o que Karl Brugger estava prestes a fazer na vida dele se ele não fosse morto. Pois é. Porque a razão para um assassinato como aquele acontecer é para impedir o indivíduo de fazer algo que ele está prestes a fazer. Sim, e ele estava prestes a provar definitivamente se Aka-Rim existia ou não. Então, Julian, você pode descobrir pra gente se o Karl Brugger estava com alguém na época que atiraram nele? Porque tudo que eu sei é que atiraram nele na rua, no Rio. Eu morei no Rio. É um lugar perigoso. Pessoas são baleadas todo dia. Claro. E sobre o próprio homem também, eu acho, Tatum Canara. Estranhamente, a pesquisa do Julian indicou que o autoproclamado indígena da Amazônia, Tatum Canara, talvez seja originalmente alemão. Qual é o seu instinto até agora sobre isso? Sobre Tatum Canara ser esse Gunther Hawk? É muito difícil pra mim. Sabe, tem tantas histórias, tantos relatos conflitantes que eu encontrei quando comecei a investigar tudo isso. Qualquer coisa que você conseguir descobrir sobre ele seria muito valorizado, porque, enfim, ele é a ponta do iceberg. Sim, minha impressão é que talvez nem tudo tenha sido dito sobre isso. Então seria interessante descobrir o que aconteceu. Eu só posso dizer que, pela minha experiência, se 3 pessoas desapareceram e todas elas foram vistas vivas pela última vez com um indivíduo, esse indivíduo seria o alvo de uma investigação muito intensa. Sim, o que parece que não aconteceu. Não parece aqui. que aconteceu no Brasil. Nem um pouco. Como foi no Rio? A gente teve que se arrastar muito, né? Sério? A água estava tão mesmo? baixa que por causa da corredeira tivemos que tirar todas as pedras para chegar mais perto. A água estava muito rasa e tivemos muita dificuldade. Infelizmente, a excursão do grupo pelo rio para analisar o petróglifo não revelou nenhuma conexão com Aka-Cor. E os próximos passos, como vai ser? Então, encontrei o nosso cara. Mas a Karina ficou sabendo de outro lugar ainda mais remoto por um morador daqui chamado Oliver. O Oliver. Esse cara já foi pro Mercúrio e ele já viu o petróglifo que é parecido com o do livro. Parecido com a crônica de Aka-Cor, talvez corresponda. É exatamente isso que procuramos, isso é bom. É um lugar muito único e devem ter outras rochas por perto. O que disseram, pelo menos. Que ninguém nunca foi lá. Ele tirou fotos desses petróglifos que está disposto a nos mostrar quando chegarmos em Boca Colorado. Então, gente, estamos indo para Boca Colorado e vamos encontrar o Oliver lá. A gente está saindo do território de Matigenca e indo pelo sinuoso Madre de Dios para a boca do Rio Colorado. Lá vamos conversar com um morador daqui chamado Oliver, que conhece o local de uma ruína de rochas que foi descoberta há pouco tempo. Essa área é rica em ouro e por causa do preço do ouro no momento que está muito alto, tem muitas minas ilegais de ouro. Se eles verem que tem algum tipo de câmera com a gente, eles podem perseguir ou até atirar na gente. Essa área inteira é perigosa e uma colmeia de atividades ilegais. Vamos buscar o Oliver e seguir rapidamente pelo rio. Oliver! Como você tá? Muito bem. Bem? Legal. Precisamos continuar até o Rio Colorado. Você disse que tem algumas fotos. Eu tenho fotos, sim. É mesmo? Legal. É exatamente isso que estamos procurando. Os símbolos têm alguma similaridade com o manuscrito, que, segundo as lendas, só pode ser encontrado em Aka-Cor. Parece com as coisas no livro, não é? Melhor ainda, de acordo com a mitologia local, tem outras estruturas desconhecidas, que podem conter a próxima pista para Aka-Cor.
O povo ancestral, eles falavam sobre outros Entendi. lugares, mas ninguém vai lá. Temos que descobrir. Então ninguém nunca esteve lá? A gente tem a chance de encontrar alguma coisa que nunca foi descoberta? Talvez. Tem uma possibilidade? Por que não? É possível. Tá bom. Gostei de ouvir isso. É pra Vamos isso que tentar, estamos aqui. Por mais que as ruínas do Oliver sejam tentadoras, são esses outros possíveis lugares que me deixam mais animado. Ele nos deu as coordenadas de GPS para o local que nos mostrou nas fotos. Então, eu quero tentar fazer uma análise remota do terreno em volta do local, para ver se há outras possíveis áreas com estruturas não descobertas. Tem 2 jeitos de procurar por uma cidade perdida numa floresta. Tem o jeito ineficiente e ruim, e tem o inteligente. Podemos usar a tecnologia para poder nos ajudar a saber onde procurar. Então esse é o nosso aparelho móvel de internet. Isso é bem maneiro, porque permite que a gente se conecte com uma rede global de satélites. Nossa! Agora tá pronto. Temos algumas pistas sobre o tipo de terreno em que Akakor foi supostamente construída. A crônica de Akakor diz que lugares precisam ser sempre para o leste, geralmente no topo de uma colina. Para descobrir se há lugares que se encaixam nesse critério perto desse lugar, eu chamei uma ajudinha de casa. Tem um amigo chamado Grunberg, no Arizona, que é um cartógrafo profissional. Oi, Grunberg. O que ele vai permitir que a gente faça é uma busca por um alvo mais objetivo. Temos algumas ideias de onde encontrar essa cidade perdida, mas precisamos centralizar mais. No momento, sabemos de só um lugar conhecido na área, mas o que queremos fazer é usar um software de mapeamento para ver se achamos outros lugares dentro da mesma área. Seriam coisas como uma inclinação de 0 a 20 graus, precisam ser lugares sempre voltados para o leste, geralmente no topo de uma colina. Então a questão é se você pode nos dar um mapa de cada um desses locais, para que a gente possa sobrepor eles e assim definir os melhores lugares para procurar o próximo terreno. Ah, ei, e coordenadas. Temos coordenadas de GPS para você. Essa é a Megan. Então, estamos trabalhando com WGS 84 e essas são as coordenadas. Tá legal. De acordo com a lenda, Akakor não é um lugar só, mas uma série de estruturas retangulares interconectadas. Se a análise do Grunberg permitir que a gente localize outros lugares perto do que já conhecemos, poderia significar que estamos perto de descobrir algo. Tá bom, recebi o e-mail do Grunberg. Tá bom, vamos Tô lá. indo. Isso é muito legal. Tá vendo ali? Sim, tá tudo ali. O ponto preto representa o lugar conhecido pelo Oliver. Como Akakor é supostamente localizada no topo de uma colina, as linhas dos cumes estão coloridas de verde. Rosa representa as regiões que são planas demais para tais estruturas. E porque Akakor é conhecida por ficar de frente para o nascer do sol, as inclinações de frente para o leste estão em verde. Ao sobrepor todos esses critérios, conseguimos revelar localizações adequadas para outros lugares em vermelho. Olhando para os mapas que ele nos mandou, há mesmo muitos lugares que são incríveis. Então, eu fui mais além e literalmente olhei para como era a imagem do satélite. E, Tá. na verdade, tem um ângulo reto. Não sei, não fico tanto na natureza quanto deveria. Isso é único. Uau! O que me anima muito é que pegamos o mapa do Grunberg e cobrimos tudo com uma imagem de satélite. E tinha essa coisa estranha. Na verdade, é um ângulo reto, algo que a gente não encontra na natureza. A anomalia fica a uns 2 quilômetros em linha reta do lugar que o Oliver já conhece. Será que essa pode ser uma das estruturas retangulares que a lenda de Akakor faz referência? Isso é muito empolgante. Exatamente, e se encaixa no mesmo critério de tudo que você Provavelmente tem alguma coisa artificial ali que temos que verificar. Decidimos mudar a nossa expedição e nos concentramos nesse lugar potencial. Chegar lá vai levar um dia de viagem pelo rio, partindo do nosso primeiro acampamento. Depois vamos passar por um pequeno rio antes de abrir o nosso próprio caminho pela floresta. Esse é o Luiz. Oi? Oi, Olá. Luiz. Megan, oi. Esse é um caminho muito complicado e bem difícil. Acho que é uma ideia muito boa dividir os grupos. Eu acho que a organização mais eficiente dos nossos recursos e das nossas habilidades seria deixar o Martin e a Megan irem. Mas e o drone? O Martin não. pode ficar com o drone. Cada um vai ter que usar vários chapéus, mas acho que essa é a melhor organização. Tá bom. Esta é a decisão. Vamos nos separar. Tá bom. Essa é uma área que vamos ser os primeiros a, com sorte, achar alguma coisa nova. Tomem cuidado, se cuidem. A gente tem uma chance muito boa de achar alguma coisa que ninguém achou antes. Estamos indo para o território do clã Mahikari, ocupado por apenas uma pessoa a cada 400 hectares. Eles educadamente nos deram acesso e vão trabalhar conosco procurando nessa vasta floresta.
Vamos para um lugar muito remoto. Tem uma chance muito pequena da gente precisar de resgate se algo der errado. Assim que estivermos lá, teremos que ser autossuficientes. A Megan é a minha salva-vidas, porque eu acho que sem ela, eu morreria fácil aqui. Enquanto a Megan e o Martin viajam rio acima, estamos voltando para onde tem Wi-Fi no acampamento para investigar mais sobre as mortes e desaparecimentos associados a Akakor. A gente tem uma nova pista da Alemanha no caso não resolvido do assassinato de 1984 do autor Karl Brugger. Eu soube que você descobriu algumas informações valiosas. Isso mesmo. Eu fiz uma investigação sobre o passado de Karl Brugger. Karl Brugger escreveu o livro A Crônica de Akakor. Quer dizer, ele movimentou tudo isso e estava prestes a ir numa aventura, numa expedição, ele mesmo, que tinha a ver com a cidade perdida de Akakor. E ele foi assassinado quando estava prestes a ir nessa aventura. A pessoa que estava com ele na noite que ele morreu era Yurik Enkler. Então, eu consegui entrar em contato com a viúva dele. Então ela era a esposa do Ulrich, o homem que estava com Karl Brugger quando ele levou um tiro. Correto. Tá ótimo. Então ela é o mais perto que temos de uma testemunha ocular do último dia de Karl Brugger. Acho que é, sim. Me manda a informação de contato dela, que eu vou ligar pra ela e ver se ela pode ajudar a gente com esse assassinato. Para investigar direito, Bob e eu decidimos que temos que ir para a cena do crime, Rio de Janeiro. Talvez a morte de Karl Brugger não tenha sido uma violência de rua aleatória. E é isso que vamos investigar. Bob e eu vamos pro Rio. Enquanto isso, quero que a Karina e o Brennan verifiquem os elementos do misterioso passado de Tatum Canara. Então eles vão pro lugar que ele disse que veio da floresta como um indígena da Amazônia. É um lugar mencionado na crônica de Akakor, um lugar chamado Rio Branco. O que eu quero que faça é ir lá e verificar os fatos. Descobre se Tatum Canara está dizendo a verdade. Isso é muito empolgante, porque quando começamos essa viagem na floresta plana que é a Amazônia, não vimos muitos lugares para ter uma cidade. Mas agora que estamos indo em direção aos Andes, os vales estão começando a elevar. Eu notei algumas coisinhas que são meio assustadoras. Bem na margem do rio, a floresta é sólida. E agora eu tô vendo que as pessoas não conseguem chegar aqui porque é extremamente difícil. Não apenas subir o rio, mas passar pela floresta para achar lugares novos e possivelmente novos sinais. O misterioso lugar do ângulo reto vai ser brutal de acessar. E nossa viagem rio acima pode ser muito traiçoeira também. Quando esse rio começar a recuar, ele vai voltar com tudo, o que significa que o nível aqui pode subir até 3 metros, o que torna a passagem por esse rio quase impossível. Então, pelas coordenadas do GPS e do mapa, acredito que a anomalia está entre os cumes daquele pico à frente. Finalmente chegamos ao acampamento e eu tô um pouco preocupado, porque dá pra ver umas nuvens no céu e o nível do rio tá muito baixo, então se o rio encher por causa da chuva, vamos ter problemas. Você viu naquela última parte, quando a gente estava subindo, tinha um último pedaço alto que apareceu entre os cumes. É. Pelo GPS, parece que a anomalia é ali. Dá pra ver do rio, quem morava ali podia ver tudo de lá. É, vamos montar as redes Tá bom. porque acho que vai chover. Ok. Eu tô na minha rede, na chuva, e ela tá muito forte. Tá caindo o mundo. Trovão, pessoas gritando.